Olá, caríssimos, que a paz do Cristo Jesus seja presença em nossos corações, que possamos mais uma vez aqui neste encontro, no canal do Maria Nunes, Sociedade Espírita Maria Nunes, que nos acolhe com tanto carinho, com tanto amor, que nos proporciona tantos cuidados no nosso refazimento, né? Na nossa sustentação nesta caminhada, que possamos ser gratos e que possamos aqui estar também no virtual, através do que nos proporciona a informática, né? A tecnologia em geral, a internet, as redes sociais, que possamos aqui também usufruir dessas energias benfazejas, né, de refazimento, de restauração da harmonia, do equilíbrio, tudo isso que nos proporciona a Casa de Maria Nunes, que quem frequenta, quem está lá presente, lembrando a fala de Joselma ontem no nosso grupo de estudos, a grandeza do magnetismo, né, em cada encontro da presença no espaço físico, que a gente não o dispense, apesar de usufruirmos também do espaço virtual, de podermos acessar através das redes sociais, não só aqueles que podem estar presentes, mas tantos outros. Então vamos lá, aproveitando o canal de Maria Nunes, aproveitando o amparo de Jesus, indubitavelmente a nos fortalecer em todos os níveis, o amparo da espiritualidade maior, em especial através dos livros, né, das psicografias, de um trabalho tão grandioso como é o trabalho da mediunidade com Jesus, nos auxiliando o entendimento, nos ampliando o entendimento, nos esclarecendo e, sobretudo, nos consolando, nos trazendo o consolo, o conforto necessário para seguirmos em frente. E é isso que nós vamos fazer aqui com o amparo, com o auxílio de Joana de Ângeles, no livro Vida Feliz. Aqui trazendo o capítulo 126, a que nós chamaremos de silêncio interior. Por que silêncio interior? Porque nessa proposta de vida saudável, de conquista da felicidade, da alegria, da paz, da serenidade, Joana nos chama a atenção da importância do silêncio, um pouco que seja, né? Um pouco que seja, esse esforço de buscar em determinados momentos, por menores que sejam, esse silêncio interior, para conquistar esse bem-estar, para manter o bem-estar. Quem está bem, quem está tranquilo, quem está em harmonia, nada melhor do que manter, o esforço para manter. E nós que estamos, ou quando nos encontramos irritadiços, estressados, ansiosos, cansados, ansiosos de todas as formas, seja para o trabalho, seja para a vida como um todo, seja afetivamente, seja por medos desconhecidos ou conhecidos, né? Momentos difíceis que estejamos enfrentando na vida, que nós saibamos valorizar a busca desse silêncio interior, desse aquietamento interno, para que a gente possa se encontrar consigo mesmo, para que a gente possa se encontrar com Deus, para que a gente possa assimilar, absorver essas energias de refazimento. Porque nem sempre nós temos condições, como eu iniciei falando aqui, de nos deslocarmos para algum local, para algum ambiente que já esteja preparado para nos proporcionar esse refazimento. Então, às vezes, a gente está no meio de uma conturbação e a gente precisa
conseguir silenciar internamente, aquietar a nossa mente, o nosso coração, a nossa respiração, nesse processo de conquista dessa paz, dessa serenidade, dessa tranquilidade. E aí Joana vai nos dizer que a azáfema desgastante, né? Mesmo quando a gente está gravando, os barulhos externos que nos alcançam, dos quais muitas vezes a gente não consegue fugir, a gente fala assim, seja um animal latindo, seja um barulho distante, seja um barulho no vizinho, essa condição da vida na qual nós estamos inseridos, nessas azáfemas que nos desgastam, mesmo sem a gente perceber, né? Quando a gente se dá conta, a gente já está irritadiço, estressado, nervoso, e nem se dá conta. Passou um dia no meio de uma barulhada, barulho de motor, barulho de construção, de buzinas, de propagandas, né? Esses barulhos todos. Então, Joana nos chama a atenção para isso. A azáfema desgastante, as preocupações contínuas. Quem não as tem, né? As preocupações. E algumas, em determinados períodos, seja uma criança recém-nascida, seja um doente, um enfermo, ao nosso lado, ou nós próprios, né? Seja um idoso com suas necessidades específicas, seja um conflito no trabalho, seja qual for as preocupações que elas existem, né? Nós convivemos com preocupações, mas aqui em especial ela está falando daquelas constantes, aquelas que se estendem, e a gente não consegue se safar, se liberar delas. Os sobressaltos, as surpresas negativas, na sua maioria, que nos alcançam, mesmo que raramente, melhor que seja raramente, porque os sobressaltos em si já são extremamente desgastantes, estressantes, né? A gente tem os transtornos, quando são difíceis de lidar, esses sobressaltos, eles se tornam estresses. O estresse pós-traumático, um trauma, um acidente, um assalto, algo que nos tome de sobressalto e de tal forma que a gente perca esse equilíbrio, essa harmonia, de uma forma tão intensa que nos lança num estresse pós-traumático. Então, com um sobressalto específico. Então, tudo isso diminui as nossas resistências morais. Olha, como que é interessante a gente entender isso. Por que diminui as azáfemas, as preocupações, os sobressaltos? Eles têm essa possibilidade. Não é que faz. Porque se nós aprendermos isso que Joana está nos convidando a fazer, a gente vai estar meio que vacinado para lidar com essas coisas, mas geralmente nós não estamos, então tudo isso nos desgasta, por isso diminui as nossas resistências morais. Do nada a gente está irritadíssimo, gritando, xingando, fazendo com os outros aquilo que a gente vivenciou, ou acolheu, ou alimentou nesses processos todos de sobressaltos, de preocupações, das azáfemas diárias, né? E a nossa preocupação, ou a preocupação de Joana, de nos orientar, de nos esclarecer quanto a isso, de nos fortalecer quanto a isso, é para que a gente crie resistência. Por isso que eu falei, um antídoto, é uma vacina, né, contra esse desgaste moral que essas coisas podem nos causar. E ela nos diz indispensável, indispensável.
que te reserves tempo emocional. Tempo emocional para o teu refazimento, o teu silêncio interior. Então, que nós possamos buscar neste aquietamento, nesse silenciar da mente, do coração, alcançar esse aquietamento tão necessário ao nosso refazimento, ao nosso fortalecimento íntimo. Por isso, quando nós conseguimos nos deslocar, e aí a importância da presença, da troca do magnetismo entre nós, quando nós conseguimos nos deslocar para ambientes em que se priorize a oração, as leituras edificantes, o aquietamento, os pensamentos, a elevação dos pensamentos e dos sentimentos, né? Através do próprio estudo, através do contato, né, com pessoas queridas, nessa condição mais calma, mais serena, nos auxilia esse refazimento com mais facilidade. Mas nós precisamos, mesmo não tendo essas condições específicas, criar este momento de silêncio interno. E aí, Joana, para uma vida feliz, para uma vida saudável, da conquista da serenidade, da saúde física, psíquica, mental, espiritual, nos chama a necessidade do orar, mesmo sem palavras, mesmo só no pensamento, acalmar-se, deixando que as ideias fluam com espontaneidade. Aquele entender o que se passa conosco, para que a gente possa ir no controle da respiração, dos pensamentos, do sentimento, não controle de bloqueio, mas de entendimento do que se passa. A gente possa ir recompondo, olha, recompondo as paisagens emocional e nervosa, para termos força, condição de seguirmos em frente. Então, recompor essa estrutura nervosa, essas vibrações que percorrem todos os nossos organismos, todos os nossos corpos, para que eles possam ir entrando numa vibração diferenciada, numa cadência diferenciada, que aí sim nos traz de volta o controle. Então, não perder o controle, sabe, a irritabilidade, os gritos, o nervosismo, que nós chamamos de nervosismo, é essa perda do controle. Porque o controle em si nos aquieta, nos acalma e nos auxilia a entender o que está acontecendo. Mesmo que seja um azáfema, como a gente estava ouvindo agora há pouco. Então, não perder o próprio equilíbrio, seguir focado. Então, olha a importância do silêncio interior, da elevação dos pensamentos e dos sentimentos. Seguir focado naquilo que nós precisamos fazer. Isso nos traz essa força. Por isso o refazimento, porque é uma força que nós temos, porque é uma força moral. Lembra que Joana diz lá atrás, como que tudo isso, desculpa, nos faz perder as resistências, mina a nossa resistência moral. E a busca desse silêncio, desse refazimento, a manutenção deste equilíbrio nos restaura moralmente. São essas as palavras de Joana, porque são energias que nós precisamos para seguir em frente. Porque o barulho lá fora, as preocupações aqui dentro, os sobressaltos que podem advir,
não vão deixar de existir. Não é porque nós estamos aqui amparados, sabemos, por Jesus, pela espiritualidade maior, orando, que nós estamos isentos de viver essas coisas, né? Lembra que o orar, antes do orar, Jesus nos ensina a olhar, atentar a saber o que está acontecendo. E após o orar, ou mesmo orando, vigiar. Olhai, orai e vigiai. São os ensinamentos de Jesus, orientação de Jesus, que a doutrina dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, nos esclarece e perpassa por toda a literatura da doutrina espírita as orientações da importância da oração. E aí, Joana nos diz, nessa manutenção, nessa possibilidade de refazimento e manutenção do controle emocional e nervoso sobre si mesmo, ela nos chama atenção para este encontro consigo. Olha, nesses instantes, encontra-te contigo mesmo e experimenta o júbilo de te amares. A beleza das orientações, o processo, a busca de silenciar-se interiormente nos proporciona esse encontro conosco e essa demonstração de amor para consigo. Olha que beleza! Experimenta o júbilo de te amar, cuidando de ti e renovando-te, a fim de que nenhum mal permaneça contigo. Não é passe como sobressaltos, como as azáfimas exteriores, como as preocupações internas. Não é não acontecer, é não permanecer. Passar. Porque a conquista da capacidade de refazer-se, ela nos proporciona, diante de qualquer circunstância, restaurar o equilíbrio emocional e nervoso, como diz Joana, através deste movimento singular, que cada um vai fazer do seu jeito, de buscar silenciar-se internamente, encontrar-se consigo, cuidar de si, fortalecer a si mesmo, você consigo, amando-te, como Deus nos ensina. Como o nosso tempo esvaiu-se, mas o nosso amor não. Nós agradecemos a oportunidade de estar aqui com todas, neste canal virtual, nesse encontro virtual, ainda assim, na Casa de Maria Nunes, na Sociedade Espírita Maria Nunes. Que Jesus nos ampare e nos fortaleça sempre. Que a espiritualidade maior, assim como Joana, traga sempre para as nossas mentes instruções edificantes, para que a gente siga em frente, aprendendo a se amar e amar ao próximo e amar a Deus. Beijos em cada coração.